A madrugada ainda abraçava a serra da barriga quando Zumbi abriu os olhos. Não havia luz, mas havia presságio. Um silêncio pesado se espalhava entre as árvores. O tipo de silêncio que a mata só faz quando pressente morte ou mudança. E naquela manhã, parecia carregar as duas coisas. A respiração de Zumbi saía firme, embora o corpo clamasse descanso. Fazia dias que dormia pouco. Alimentava-se com o que dava, movendo-se como sombra pelos esconderijos da serra. Mas era ali na escuridão que ele se sentia mais desperto. Homens que passam a vida inteira lutando, aprendem a acordar antes do perigo. Zumbi sentiu o perigo antes mesmo dele pisar na mata. Ele se levantou devagar, apoiando-se na lança curta de pau-ferro, uma companheira antiga, marcada por cortes de batalhas memoráveis. A madeira escura guardava histórias como cicatrizes de guerra. Zumbi a segurou como quem cumprimenta uma velha amiga. A névoa da madrugada escorria pela mata, colando-se ao corpo suado do líder palmarino. O cheiro de terra molhada, de folhas esmagadas, de vida e morte coexistindo. Tudo fazia parte daquela manhã que não queria amanhecer. Atrás dele, alguns guerreiros remanescentes dormiam por cima das próprias feridas. Outros apenas fingiam dormir, porque sabiam que fechar os olhos por muito tempo era um luxo que Palmares já não podia pagar. A poucos passos, a Cotirene, a velha sábia que viu nascer mocambos e crianças, que cuidou de feridos e ensinou a fé, já estava desperta. Sentada sobre uma pedra, a mulher de cabelos brancos e tranças grossas olhava para o horizonte como se estivesse conversando com os ancestrais. "Você sentiu também", disse Zumbi, aproximando-se. A velha não virou o rosto. "A mata está inquieta. Tem passos nela. Passos que não pertencem à serra." Zumbi respirou fundo. Domingos Jorge Velho. A Cotirene fechou os olhos. Ele veio terminar o que começou meses atrás. E trouxe mais homens. E mais fogo. Era verdade. O bandeirante mais temido do Brasil estava subindo a serra. E quando Jorge Velho subia, nem rio, nem pedra, nem alma escapavam do caminho dele. Ainda era madrugada quando Antônio Soares apareceu. O jovem palmarino cambaleava entre as árvores, a pele marcada por ferros, o olhar sem brilho. Zumbi se endireitou, o corpo inteiro em alerta. Soares tropeçou nos próprios pés e caiu de joelhos, chorando com a cabeça baixa. "Eles me pegaram, meu líder. Eles me torturaram." A voz dele quebrava como galho seco. Zumbi abaixou-se, segurou-o pelos ombros. "Fale." Soares soluçou. "Eles sabem onde estamos. Vêm pela mata de trás, cercando a serra." A Cotirene fechou os olhos em dor. Zumbi encarou o jovem com firmeza. "Você falou porque queria viver. Isso não é fraqueza. Isso é carne." Mas ele sabia a verdade. O cerco estava fechado. A mata inteira parecia estreitar-se em torno deles. Zumbi se afastou alguns passos, respirando fundo, olhando para o topo da serra. Lá em cima, os mocambos silenciosos pareciam observar o líder que dera vida a Palmares, quando tudo parecia perdido. Ele viu na memória as mulheres preparando o mingau para as crianças. Viu os guerreiros afiando lanças. Viu as velhas rezando. Viu Dandara, o amor, a guerreira, a companheira, segurando o arco com firmeza e sorrindo de lado, como fazia antes das batalhas. Dandara não estava mais ali. Tinha se lançado da serra para não ser levada como escrava. E o silêncio da ausência dela ainda ecoava no peito dele. Zumbi apertou a lança com mais força. A dor se transformou em propósito. O céu começou a clarear, tingindo a serra de dourado. Mas aquele amanhecer não trazia paz, trazia presságio. A cada minuto o som dos bandeirantes subindo a encosta ficava mais nítido. Cavalos bufando, mosquetes batendo, ordens secas, e os cães, os malditos cães de caça. Zumbi virou-se para o grupo de guerreiros que agora despertavam ao seu redor. Homens feridos, cansados, mas de pé. Homens que tinham visto demasiada morte para temer a própria.
Ele ergueu a voz, baixa, forte, cheia de alma. Hoje eles sobem para acabar com Palmares. Fez uma pausa. Olhou cada rosto. Mas Palmares não acaba onde eles pensam. Palmares vive no que a gente planta, no que a gente canta, no que a gente protege. O vento soprou. A mata respondeu. A Cotirene sorriu com tristeza e orgulho. Hoje, Zumbi, disse ela, você não luta por sobreviver. Ela tocou o peito dele. Você luta para ser lembrado. Zumbi ergueu a lança, e a serra inteira pareceu se curvar diante do último amanhecer do seu guerreiro. Para entender por que o último amanhecer de Zumbi carregava tanto peso, é preciso olhar para trás, muito antes da serra amanhecer sob o cerco dos bandeirantes. É preciso voltar para dentro de Palmares, para dentro do que aquele território significava. Palmares não era apenas um refúgio, não era um esconderijo, não era um amontoado de mocambos improvisados na mata. Palmares era o maior território livre das Américas, e isso por si só era uma afronta imperdoável para o Brasil colonial. A Serra da Barriga era tão vasta quanto indomável. A mata fechada escondia caminhos que só os palmarinos conheciam. Os riachos eram fontes de vida. A terra fértil alimentava centenas. As casas de barro, palha e madeira formavam aldeias inteiras, onde crianças aprendiam a viver em paz, um luxo que a escravidão negava no resto do país. O coração de tudo era o mocambo do macaco, o mais estruturado. Ali havia plantações de mandioca, milho e feijão, criação de galinhas, porcos e cabras-poços, hortas, depósitos de alimento, áreas de treinamento militar, casas de cura, conselhos de líderes rituais espirituais e celebrações. A vida pulsava como se Palmares fosse um país dentro do país, um país que Portugal não reconhecia e por isso queria destruir. Antes mesmo de Zumbi nascer, a Cotirene já caminhava entre os mocambos como espírito guardião. Era velha desde sempre, dizia o povo. Seus cabelos brancos não significavam fraqueza, eram símbolos de luta. Ela acolheu centenas de crianças fugidas, curou feridos, aconselhou líderes. A Cotirene era a memória viva de Palmares, a voz ancestral que dizia onde pisar e onde evitar. A sabedoria que mantinha o povo unido nas tempestades. Quando Zumbi era menino, seja ele nascido na serra ou retornado após a fuga, foi a Cotirene quem o ensinou a ouvir a mata, a ser invisível, a ser rápido, a ser líder. Para entender a grandeza da resistência de Zumbi, é preciso conhecer a monstruosidade do homem que veio caçá-lo. Porque nenhum líder, por mais forte que seja, permanece vivo por tantos anos sem enfrentar demônios de carne e osso. E o maior deles atendia por um nome que congelava o sangue de qualquer quilombo do Brasil: Domingos Jorge Velho. Domingos não era soldado comum. Não tinha uniforme bonito, medalhas, nem honra militar. Sua força vinha de outra natureza: a brutalidade. Era bandeirante paulista, parte de um grupo formado por homens que atravessavam matas destruindo aldeias indígenas, capturando escravizados fugitivos e vendendo vidas como quem vende carga. O que impulsionava esses homens não era missão, era dinheiro. E Jorge Velho era o pior entre eles. Tinha o rosto duro, barba espessa, olhos estreitos e sempre desconfiados. A pele, escura de sol, era marcada por cortes antigos. Ele andava com o peito inflado e o corpo inclinado para a frente, como quem está sempre prestes a atacar. Os que o conheciam diziam que Domingos tinha 3 cheiros: cheiro de pólvora, cheiro de suor e cheiro de sangue seco. E talvez fosse verdade. Quando a coroa portuguesa decidiu que Palmares era grande demais para continuar existindo, precisou de alguém que não tivesse medo nem moral. Alguém disposto a atravessar serras, rios, flechas, doenças, insetos, fome e escuridão. Alguém que não parasse nem diante de mulheres nem diante de crianças. Foi assim que o nome dele se cruzou pela primeira vez,
o símbolo da liberdade, Zumbi, e o símbolo da caça humana, Jorge Velho. O governador de Pernambuco, André Furtado de Mendonça, enviou carta para São Paulo pedindo reforço. A carta não dizia: tragam soldados. Dizia: tragam o pior. Domingos Jorge Velho respondeu imediatamente: não por dever, mas porque a missão prometia terra, prestígio e escravos capturados. Ele queria a cabeça de Zumbi tanto quanto queria o ouro e o reconhecimento. Queria ser lembrado como o homem que destruiu Palmares, e não importava como. Quando saiu de São Paulo, Jorge Velho reuniu seus homens: bugreiros, bandeirantes jovens, mestiços experientes, homens que não tinham nada a perder e muito a ganhar. E os cães. Sempre os cães. Esses animais não eram animais comuns. Eram cães farejadores, treinados para rastrear cheiro de sangue humano, feitos para perseguir fugitivos na mata, para rasgar pernas, braços, gargantas, para mutilar vivos. Os palmarinos conheciam essas histórias. O barulho dos latidos distante já era suficiente para espalhar terror. Era por isso que quando alguém dizia: Jorge Velho está vindo, o coração de qualquer quilombo apertava. Mas Palmares não corria. Palmares enfrentava. A viagem até Pernambuco foi longa. No caminho, homens adoeceram, outros desertaram, alguns morreram nas trilhas. Mas Jorge Velho continuou. Como fera, como sombra, como febre que não passa. Quando finalmente chegou à região da Serra da Barriga, juntou-se às tropas locais lideradas por outro inimigo feroz. Capitão Furtado, homem frio, meticuloso, estrategista e obediente demais ao gosto da coroa. Domingos avaliou o terreno e riu baixo. Essa serra é viva, disse ele, mas até coisa viva morre. Furtado concordou com a cabeça. Temos mapas antigos, Jorge Velho retrucou. Mapa nenhum presta aqui, o que serve é cheiro. Apontou para os cães. Eles vão abrir caminho. Durante semanas, Jorge Velho estudou Palmares, observou os mocambos, identificou pontos de acesso, mandou homens fazerem trilhas falsas, queimarem áreas estratégicas, contaminarem cursos de água. Ele não atacou de uma vez. Primeiro, enfraqueceu o território. Depois cercou. Depois, esperou. E quando Palmares já estava fragilizado, quando as defesas estavam cansadas, quando o número de guerreiros tinha diminuído, os bandeirantes avançaram. O ataque foi brutal. A mata tremeu. Casas queimaram. Crianças correram. Mulheres lutaram. Homens tombaram. O mocambo do macaco foi destruído. Mas Zumbi escapou. E isso fez Jorge Velho perder a cabeça, porque ele queria a cabeça de Zumbi mais do que queria qualquer vitória. É aqui que a história fica mais amarga. Quando Antônio Soares, palmarino capturado, foi torturado até quase perder a consciência, não resistiu à dor. O corpo não aguenta tudo. A carne cede. E Soares contou. Contou que Zumbi estava escondido na mata alta. Contou o caminho. Contou o refúgio. Contou a trilha que só os guerreiros conheciam. Quando os bandeirantes ouviram, Jorge Velho sorriu. Agora é só subir e pegar. Mas não era só. Nunca foi. Zumbi era mais do que alvo. Era símbolo. E símbolos não morrem fácil. Ainda assim, naquele 20 de novembro de 1695, Jorge Velho acreditava estar prestes a completar a missão de sua vida. A serra estava acordando. Os cães estavam inquietos. E o caçador de gente estava pronto para fechar o cerco. O que ele não sabia é que naquele mesmo amanhecer, Zumbi já o tinha sentido na mata, como um presságio antigo. E os dois estavam prestes a se encontrar. Não como homens, mas como forças opostas da própria história do Brasil. Antes da morte de Zumbi, antes das tropas subirem a serra com o cheiro de pólvora e dos cães uivarem pela mata, houve um momento silencioso, quase invisível, que alterou o destino de Palmares. Esse momento tinha nome: Antônio Soares.
O corpo dele carregava marcas, mas era a alma que carregava o peso maior. Antônio Soares não era covarde. Era jovem demais para ter vivido o que viveu. Tinha pouco mais de 20 anos, mas os olhos traziam décadas de cansaço. Desde menino corria pelos mocambos, treinava com outros garotos, aprendia a plantar, caçar, sobreviver. Era rápido, inteligente, leal ao quilombo. Zumbi gostava dele, confiava nele. Soares era dos que conheciam caminhos secretos da serra que nem adultos conheciam. Era aquele enviado para observar trilhas, vigiar vales, trazer informações. E foi exatamente por isso que caiu nas mãos erradas. Era madrugada quando Antônio foi capturado. Os bandeirantes não anunciavam ataques, surgiam como sombras. Soares estava voltando de uma missão quando ouviu o estalo de galhos, depois o som dos cães, depois a voz rouca de um homem que muitos palmarinos só conheciam por histórias assustadoras. "Pegamos um deles", disse um dos soldados. E antes que Soares pudesse erguer a lança, um golpe o atingiu na nuca. Ele caiu. O mundo apagou. Quando acordou, não sabia onde estava. Havia fumaça, cheiro de couro queimado, madeira úmida. A cabeça latejava. Sentiu os pulsos presos. E só quando tentou mexer as pernas entendeu. Estava amarrado a um tronco improvisado longe da serra, cercado por homens que não tinham compaixão. À frente dele, Domingos Jorge Velho, o caçador. "Você sabe quem eu quero", disse o bandeirante sem rodeio. "Me diga onde está o negro que vocês chamam de rei." Soares cuspiu no chão. E Jorge Velho sorriu. "Sempre começam assim, depois mudam de ideia. A tortura foi lenta. Não foi só agressão física. Foi humilhação profunda, ameaça real, ferro quente passando perto da pele, cães rosnando a centímetros das pernas. Fome, sede, dias sem saber se era dia ou noite. O corpo humano tem limites, e os bandeirantes sabiam exatamente onde esses limites estavam. No quarto dia, Soares delirava. No quinto, já não lembrava o próprio nome. No sexto, ouviu gritos de outra pessoa sendo torturada, alguém que ele conhecia pela voz. E foi isso que o destruiu. A dor do outro o quebrou mais do que a própria dor. Jorge Velho ajoelhou-se diante dele. Falou baixo, como serpente. "Só quero uma coisa." Puxou o cabelo de Soares. "Só quero o caminho." A ponta de um punhal gelado encostou no rosto dele. "Só quero o esconderijo do seu líder." Soares tentou resistir. Tentou morder a língua. Tentou lembrar dos conselhos de Acotirene. Tentou chamar a força de Dandara. Tentou lembrar do olhar firme de Zumbi. Mas o corpo não aguentou. A carne é fraca. O medo é forte. E a morte parecia mais próxima do que qualquer esperança. Então, ele falou. Poucas palavras, baixas, que mudaram tudo. A trilha, atrás da mata alta, perto da pedra partida. Foi o suficiente. Jorge Velho se levantou satisfeito. "Eu te prometi que você ia falar." E Soares chorou. Não por dor, mas por saber que aquelas palavras podiam destruir o homem que ele mais admirava. Quando finalmente foi libertado, ou melhor, solto para morrer sozinho, Antônio Soares correu sem pensar. Correu sangrando, cambaleando, sem saber se estava vivo ou morto. A serra parecia distante. A mata parecia girar, mas ele correu. Como quem tenta ultrapassar a própria culpa. Chegou a Palmares ao amanhecer seguinte. Caiu diante de Zumbi. E chorou com o rosto enterrado na terra. Eu contei. Soluçou. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Zumbi se ajoelhou ao lado dele. E ali, naquele instante, provou por que era líder. Ele não gritou, não o repudiou, não o chamou de traidor. Apenas colocou a mão sobre sua cabeça e disse: "Você resistiu enquanto pôde." A voz dele era grave, serena. "A culpa não é sua. É do mundo que quer nos matar." A Cotirene atrás enxugou uma lágrima silenciosa, porque sabia,
A traição que destrói não é a traição da alma, é a traição do corpo que não suporta a dor. Zumbi levantou-se, olhou para a mata e entendeu que não havia mais volta. Ele vem, disse. O caçador está subindo a serra. E todos souberam que a queda de Palmares começava ali, não no fogo, não na batalha, não na morte, mas na dor de um homem que não conseguiu carregar sozinho o peso do mundo. O sol ainda nem tinha subido por inteiro quando o primeiro som de metal ecoou pela serra. Não era canto de pássaro, nem galho quebrando sob passo leve de caça. Era batida de mosquete. Era ferrolho sendo armado. Era aço se preparando para cortar carne. Zumbi levantou a cabeça. Ele não precisava ver para saber. O cerco havia começado. No alto da Serra da Barriga, o ar começou a mudar. A brisa matinal, fresca, cheirando a terra molhada, foi engolida por um odor mais pesado. Fumaça, fogo, cheiro de coisa viva queimando. As tropas de Domingos Jorge Velho estavam espalhando fogo na encosta, não para destruir tudo de uma vez, mas para expulsar os palmarinos dos esconderijos. Era tática cruel, aprendida em anos de massacres a aldeias indígenas. O fogo empurrava, a fumaça sufocava, e os bandeirantes fechavam o cerco como predadores. Cães latiam mais abaixo, uivando como se pressentissem sangue, e cada latido atravessava o coração dos palmarinos como faca. A Cotirene aproximou-se, firme apesar da idade. Eles querem nos sufocar. Zumbi respondeu. Eles querem que a gente corra. A velha assentiu. E quem corre, morre. Zumbi apertou a lança. Então não vamos correr. Os guerreiros começaram a se posicionar. Homens com lanças de pau-ferro. Arcos improvisados. Facões de cabo rústico. Alguns tinham mosquetes tomados de soldados em batalhas antigas. Armas velhas, mas que ainda gritavam fogo. Mulheres entraram na fileira de trás, algumas com crianças presas às saias, outras com pedras nas mãos, preparadas para proteger o que lhes restava. Não havia desespero nelas. Havia determinação. Zumbi olhou para cada rosto. Rostos suados. Rostos queimados pelo sol. Rostos que carregavam anos de fuga, perda e reconstrução. Ali não havia covardes. Havia sobreviventes. E sobreviventes lutam até o fim. Lá embaixo, Domingos Jorge Velho respirou fundo. O vento quente trouxe o cheiro de Palmares até ele. Está perto, disse ele a Capitão Furtado. Furtado levantou a mão, sinalizando para avançarem. Ao lado deles, soldados indígenas aliados carregavam armas. Era o modo cruel com que os bandeirantes atuavam. Usavam uns contra outros para destruir todos. Pauana, um dos indígenas forçados pelos bandeirantes, murmurou algo na língua dele. Jorge Velho entendeu o suficiente. Ele diz que a mata está viva, que nos observa. O bandeirante riu. Então que observe. Quero que a mata veja Palmares cair. Essa arrogância ecoou pela serra. Quando o primeiro grupo dos bandeirantes surgiu na curva estreita da mata, os palmarinos já estavam posicionados. Zumbi ergueu a mão. Não havia grito. Não havia discurso. Apenas o gesto certo, na hora certa. O ataque começou silencioso. Flechas curvas cortando o ar. Pedras lançadas de cima, lanços caindo como trovões. Os primeiros homens de Jorge Velho caíram antes mesmo de ver de onde vinha o ataque. "Estão aqui!" gritou um soldado. "Eles estão no alto!" A confusão se espalhou. Os cães avançaram farejando. Um deles saltou contra um guerreiro palmarino, arrancando pedaço de carne da perna. O guerreiro caiu, mas antes de tombar por inteiro, cravou a lança no peito do animal. Era guerra bruta. Guerra de sobrevivência. Guerra que nenhum livro descreve com a intensidade real. Zumbi entrou no combate sem hesitar. A lança dele não era arma qualquer. Era extensão do próprio braço. Era memória de cada batalha vencida. Era instrumento de vida e de morte. Ele atacava com precisão. Um golpe curto no pescoço, uma estocada no peito,
um movimento circular que derrubava mais de um inimigo por vez. Os palmarinos gritavam seu nome, não como súditos, como irmãos de luta. Zumbi! 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 E o nome dele ecoava pela mata. A batalha ficou mais violenta quando Jorge Velho se aproximou. Ele avançou com um machado curto, golpeando árvores, mato, homens, tudo que estivesse pela frente. O bandeirante era forte, grande e cego de ambição. "Acordem esse negro!" gritou ele. "É hoje que o macaco cai." A palavra macaco, usada para desumanizar, fez o sangue dos guerreiros ferver. Bibiana, a velha curandeira, gritou do meio da mata: "Ele não é macaco, ele é rei." E aquela frase virou explosão de resistência. Mas Palmares estava cansado, sem comida há dias, sem descanso, feridos por toda parte, famílias separadas, mocambos destruídos nos ataques anteriores. E o cerco de fogo começou a fechar. Os bandeirantes avançavam por 3 lados ao mesmo tempo, usando mapas improvisados e a informação obtida com a tortura de Soares. A cada minuto, o círculo se estreitava. A cada minuto, a luta ficava mais brutal. Zumbi sabia. A Cotirene sabia. Todos sabiam. Aquele não era um combate para salvar Palmares. Era um combate para que Palmares não fosse esquecido. Ele gritou apenas uma vez: "Resistam!" O som atravessou a mata inteira. Enquanto a fumaça subia, o céu escurecia e os gritos de dor e coragem se misturavam. Palmares ardia, não apenas no fogo que subia pelas folhas, mas no coração de cada homem e mulher que decidiu enfrentar o impossível. O cerco estava completo. O fogo avançava. As tropas subiam. Os cães rosnavam. E Zumbi ainda estava de pé. Mas o momento mais cruel, o golpe que mudaria tudo, ainda estava prestes a chegar. O fogo avançava como fera solta, lamendo troncos e espalhando fumaça pela serra. O ar quente rasgava a garganta, dificultava a respiração, fazia os olhos arderem. Era como se a própria mata estivesse agonizando. Mas no meio do caos, Zumbi ainda estava de pé, com os pés firmes no chão onde nasceu, ou renasceu, como líder. Os gritos ecoavam de todos os lados. "Afastem-se do fogo! Pelo alto, pelo alto! Protejam as crianças!" A confusão transformava o mundo num borrão de fumaça, corpos, dor e coragem. Zumbi observava tudo como quem enxerga mais do que os olhos permitem. Ele sabia que aquele momento carregava séculos de história. Sabia que estava lutando não apenas pela vida, mas pelo significado de existir livre em terras que insistiam em aprisionar. A tropa de Domingos Jorge Velho avançava mato adentro, deslizando entre as sombras como cobra venenosa. Os mosquetes disparavam ao acaso, atingindo árvores, rochas, corpos. Os cães tentavam abrir caminho, farejando trilhas, rosnando, uivando. Capitão Furtado apareceu pela direita, gritando ordens entre tosses. "Fecham a rota do alto. Não deixem subir." Soldados indígenas, obrigados a lutar sob a bandeira portuguesa, lançavam flechas de longe. A cada flecha, um palmarino caía. A cada queda, um coração da resistência se partia. Mas Palmares não recuava. Após décadas fugindo, levantando, reconstruindo, chorando e rindo na mata, ninguém ali estava disposto a entregar a vida com facilidade. Zumbi avançou para o combate direto. Sua lança era a extensão da própria fúria contida. Ele atacava rápido, com precisão que assustava até guerreiros experientes. Um golpe no peito, outro no ombro, um giro que derrubou 2 soldados. O sangue quente respingou na pele escura. Ele sentia dor, mas dor nunca foi suficiente para parar um homem moldado por perda e esperança. Ao seu lado, jovens guerreiros o seguiam como se a morte fosse apenas mais uma trilha da serra. Pelo quilombo, pelo povo, por Palmares. E o grito se tornava um só. Foi então que Jorge Velho surgiu. Não atrás, não ao lado, mas à frente.
Ele avançou com um machado curto na mão direita e um mosquete pendurado nas costas. Seus olhos não buscavam guerra. Buscavam Zumbi. E quando seus olhares se encontraram, o tempo pareceu parar. "Então é você", disse o bandeirante com voz rouca. "Eu sou o que resta de Palmares", respondeu Zumbi. A distância entre eles era curta. Um passo, talvez dois. Atrás de Zumbi, a serra inteira pulsava. Atrás de Jorge Velho, a crueldade da história. O bandeirante avançou primeiro. O machado veio com força brutal, mas Zumbi desviou com velocidade surpreendente. A lâmina cortou o ar, arrancando lascas de uma árvore atrás dele. Zumbi revidou com a lança mirando o ombro do inimigo. Jorge Velho girou o corpo e o golpe pegou apenas de raspão. Eles atacavam como duas forças destinadas a se chocar. Jorge Velho com a força crua da violência. Zumbi com a força limpa da resistência. A luta não tinha glamour. Era suja, rápida, visceral. Zumbi acertou o bandeirante com a ponta da lança no peito, fazendo-o recuar 2 passos. "Você devia ter morrido antes", rosnou Jorge Velho. "E você devia ter conhecido a liberdade", respondeu Zumbi. O machado veio de novo. Desta vez, atingindo o braço de Zumbi. O líder palmarino gritou, mais de raiva do que de dor, e a lança escorregou um pouco das mãos. O sangue começou a pingar, quente, constante. Mas ele não recuou. Enquanto isso, os palmarinos estavam sendo cercados. Alguns guerreiros tombavam, outros defendiam crianças e idosos com os próprios corpos. A mata inteira parecia chorar. A Cotirene rezava baixo, protegendo 3 meninas atrás de um tronco. Bibiana cuidava de um jovem ferido, tentando estancar o sangue com folhas de erva santa. "Ele está cercado", gritou um soldado. "Peguem o Rei Negro, não deixem escapar." A palavra rei ecoou como insulto e homenagem ao mesmo tempo. Jorge Velho, vendo a oportunidade, avançou com ferocidade final. Zumbi tentou bloquear com a lança, mas a dor no braço afetou o movimento. O machado bateu de raspão na costela dele, deixando corte profundo. O líder cambaleou. Por um segundo parecia que iria cair. Mas a serra, o vento, os tambores ancestrais, o espírito de Dandara, tudo parecia empurrá-lo de volta. Ele se levantou. Com uma das mãos sangrando, Zumbi ergueu a lança pela última vez. O sol nascente bateu na lâmina. Foi como bênção silenciosa. "Palmares não morre hoje", murmurou ele, e atacou. A lança acertou o ombro de Jorge Velho com tanta força que o bandeirante perdeu o controle do machado. Mas antes que Zumbi pudesse finalizar o golpe, 3 soldados cercaram-no pelas costas. Um deles enfiou a lâmina no flanco dele. Outro bateu com o cabo do mosquete nas costas. O terceiro o derrubou com um golpe certeiro na perna ferida. Zumbi caiu de joelhos. Mas não caiu derrotado. Caiu como quem está pronto para se levantar. Só que o mundo não lhe daria tempo. Um dos soldados o segurou pelos braços. Outro apoiou o joelho nas costas dele. Zumbi ainda lutava, tentando se soltar como ferra em última investida. E ali, no meio da fumaça, entre fogo, sangue e gritos, Jorge Velho o encarou. "Acabou, negro." Zumbi levantou o rosto. "Ainda não." Foi a última vez que sua voz ecoou na serra. O golpe veio rápido, cruel, sem honra. O líder caiu, a mata silenciou, o ar ficou pesado, os guerreiros gritaram, as mulheres choraram, a serra inteira pareceu estremecer. E assim, naquele 20 de novembro de 1695, Zumbi dos Palmares tombou. Mas sua história, não. Porque símbolos não morrem no chão. Eles se levantam na memória. O combate cessou, mas o silêncio que ficou não era de paz. Era silêncio de fim. Silêncio de luto. Silêncio de um mundo que desaba enquanto outro tenta nascer. Os gritos diminuíam. O fogo consumia os últimos troncos caídos. As folhas queimadas flutuavam no ar como cinzas de um livro rasgado.
No centro daquele caos, o corpo de Zumbi estava caído, ainda quente, ainda marcado pelo esforço de lutar até a última gota de força. Alguns guerreiros tentaram correr até ele, mas foram impedidos com pontapés, coronhadas e ameaças. Domingos Jorge Velho se aproximou devagar, como se estivesse diante de um troféu. O rosto suado, a barba chamuscada, os olhos selvagens. Havia orgulho ali, orgulho doentio, quase animal, como se tivesse abatido não um homem, mas uma fera lendária. Capitão Furtado chegou logo depois, limpando a lâmina na calça grossa. "Está morto?" perguntou ele, sem emoção. "Está", respondeu Jorge Velho. "Mas não basta." O bandeirante deu um passo à frente, depois outro. Parou diante do corpo. E como se executasse um ritual macabro que já conhecia bem, retirou a lâmina curva presa ao cinturão. "Vamos mostrar ao Brasil quem é que manda", murmurou. Os soldados formaram um círculo ao redor, fechando o espaço como abutres à espera da carniça. Alguns pareciam desconfortáveis, outros aliviados, poucos sádicos. Mas todos sabiam o que estava prestes a acontecer. A decapitação não foi rápida, nem limpa, nem silenciosa. Foi brutal, e cada golpe reverberou pela serra como trovão sinistro. O primeiro corte atingiu a pele, o segundo abriu carne. O terceiro encontrou osso. A lâmina escorregou. O sangue espirrou no rosto de Jorge Velho. Mas ele continuou, como quem cumpre promessa antiga, como quem precisa provar algo para o mundo, ou para si mesmo. Os guerreiros palmarinos, mesmo feridos, tentavam se erguer. Alguns choravam, outros urravam de dor, impotência, revolta. Mas nada, absolutamente nada, poderia deter aquele ato cruel. E então, num último golpe, a cabeça de Zumbi se separou do corpo. O cheiro de sangue fresco misturou-se ao cheiro de madeira queimada. A fumaça subiu como véu. A serra pareceu parar. Até a mata se calou. Jorge Velho ergueu a cabeça pelo cabelo, deixando o sangue pingar entre os dedos. O ato era monstruoso, mas para ele era triunfo. Ele virou-se para os soldados. "Aqui está o fim do negro que se achava rei." Um soldado bateu continência. Outro sorriu. Outro desviou o olhar. O bandeirante então ordenou: "Lavem o rosto, preparem a viagem." E complementou com frieza: "Essa cabeça vai para Recife." A ordem caiu como sentença de humilhação final. Não bastava matar Zumbi, era preciso provar, era preciso exibir, era preciso transformar o corpo dele em aviso. Como se matando o homem matassem a ideia. Como se arrancando sua cabeça arrancassem Palmares da memória. Capitão Furtado mandou que 2 homens retirassem a armadura improvisada do corpo do líder. Outro verificava os bolsos à procura de cartas, mapas, mensagens. Jorge Velho limpava a lâmina usada. Ao lado, um soldado jovem olhava para a cena com expressão perturbada. "Capitão", disse ele com a voz vacilando, "não é errado fazer isso?" Furtado não levantou os olhos. "Cale-se." Mas ele era um escravo. O soldado engoliu seco. "Mas ele morreu como rei." A frase ficou no ar. Ninguém respondeu. Porque era verdade. Mesmo derrotado, mesmo ferido, mesmo decapitado, Zumbi tombara com a dignidade que só os líderes de verdade carregam. A cabeça foi colocada dentro de um saco grosso de couro. Depois, revestida com sal grosso, para evitar decomposição durante a viagem. Era prática comum entre tropas coloniais, preservar a prova de morte. O corpo, sem cabeça, foi deixado ali, largado como animal abatido, abandonado para que a mata se encarregasse de transformá-lo em silêncio. A Cotirene, escondida entre as árvores, observou tudo. Ela não chorou, não gritou, não caiu, apenas fechou os olhos e murmurou uma oração antiga, tão antiga quanto o primeiro quilombo da África. Que a cabeça que eles levam não leve tua alma. Que a alma que fica não fique sem tua luz. E acrescentou:
Eles levaram o que é visível, mas você deixou o que é eterno. A cabeça de Zumbi seria exibida em praça pública. Seria posta num poste alto como aviso. Seria transformada em espetáculo para os que precisavam acreditar que Palmares acabou. Mas ali, na Serra Silenciosa, uma verdade se formava. Eles mataram o corpo, mas o símbolo já estava vivo demais para morrer. A decapitação foi o golpe final, mas também foi o início de algo que ninguém imaginou naquele dia. E enquanto os bandeirantes desciam a serra com o saco de couro nas mãos, a mata inteira parecia sussurrar. Zumbi tombou, mas a liberdade não. A cabeça de Zumbi ainda estava quente quando foi colocada dentro do saco de couro. O sangue escorria pelas dobras do material, manchando tudo que tocava. Era o fim de um líder. Era o início de uma exibição. Porque os bandeirantes não queriam apenas vencer. Queriam mostrar que venceram. Queriam espalhar medo. Queriam destruir esperança. Queriam transformar uma vida em aviso. Foi assim que começou a marcha. A descida da serra foi lenta, tortuosa, quase solene, mas não por respeito, por peso, por logística, por crueldade calculada. 2 homens carregavam o saco, um com a mão na alça, outro segurando a base, como se levassem carga comprada no mercado. Eles suavam, resmungavam, reclamavam do cheiro do sangue, mas seguiam adiante. Não sabiam, não percebiam, não compreendiam. Dentro daquele saco estava um século de liberdade. Enquanto isso, as tropas desciam destruindo tudo. As casas já queimadas eram chutadas. As últimas plantações eram arrancadas. Objetos eram saqueados. Mulheres capturadas, homens acorrentados, crianças arrastadas pelos braços. É o fim de Palmares, gritavam alguns soldados, mas não era. Era apenas o fim daquilo que Portugal conseguia tocar. O resto, o sonho, a história, o exemplo, esse ninguém podia levar. No meio da descida, Domingos Jorge Velho montou em seu cavalo e observou o saco balançando nos braços dos soldados. Mostrem isso ao Brasil, ordenou. Que saibam que nenhum negro é rei aqui. Que saibam que quem manda somos nós. Ele falava como se estivesse escrevendo a versão oficial da história. Como se fosse ele quem decidia o que seria lembrado. Como se a memória dependesse da força. Mas memória de povo não morre assim. O caminho até Porto Calvo levou dias. Sertão quente, pedras afiadas, caminhos estreitos, mosquitos, cansaço, e o saco sempre ali, pingando, pesando, cheirando. Alguns soldados evitavam olhar, outros faziam piadas cruéis. Poucos tinham vergonha, mas os que tinham se calavam, porque na guerra colonial não havia espaço para a humanidade. Quem demonstrava compaixão era visto como fraco, e fracos viravam alvo. Entre eles estava um soldado mestiço chamado Vitorino. Ele olhava para o saco e não via triunfo. Via tragédia, via injustiça. Via um homem que enfrentou o mundo inteiro e morreu de pé. Numa noite, enquanto os soldados dormiam, Vitorino murmurou: "Perdoa o que fizeram com você. Eu acredito que alguém vai contar sua verdade." As palavras se perderam na noite, mas existiram. E isso já era revolução. Quando chegaram a Porto Calvo, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Zumbi está morto. Pessoas correram às ruas. Homens coloniais celebraram. Senhores de engenho sorriram aliviados. Padres rezaram agradecendo a paz. Mas escravizados, esses choraram silenciosamente. Alguns se ajoelharam escondidos nas senzalas. Outros apertaram correntes com raiva contida. Uns poucos ousaram rezar por ele em voz baixa, escondidos atrás de portas entreabertas. Axé, Zumbi. Vá em luz. Nós continuamos. Porque a morte dele não era só a queda de um líder. Era a queda de uma esperança viva. E ainda assim, a esperança não morria. Em Porto Calvo, a cabeça foi retirada do saco e exibida para autoridades locais. O rosto inflamado, escurecido,
marcado pela brutalidade do golpe, mas ainda reconhecível, inconfundível. Capitão Furtado limpou o sangue coagulado. Está confirmada. É ele. É Zumbi dos Palmares. Então selaram o destino da cabeça, ser enviada para Recife, onde seria exibida em praça pública como troféu e aviso. Que sirva de exemplo, disse o magistrado local. Que nenhum negro se atreva a levantar Mocambo de novo. Mal sabiam eles, naquele mesmo instante, em lugares distantes, quilombos pequenos nasciam, como brasas escondidas, como sementes que ninguém vê, mas crescem no escuro. A viagem até Recife durou mais alguns dias. Cavalgando, caminhando, atravessando rios. O calor apodrecia o ar ao redor da cabeça, mesmo com o sal grosso. Mas os homens continuavam, movidos pela missão de exibir morte como triunfo. Quando finalmente chegaram às portas de Recife, guardas abriram caminho. Curiosos se aglomeraram. Comerciantes interromperam vendas. Senhores vieram ver. Escravizados tentavam não olhar. Alguns, porém, encaravam. Não com medo, com reverência. Porque para eles, Zumbi não era apenas líder. Era parente. Era ancestral. Era o homem que disse não quando ninguém podia dizer. E assim, naquele início de dezembro de 1695, a cabeça de Zumbi entrou na cidade. Não como prova de derrota, mas como prova de que o Brasil colonial tinha medo. Medo de um homem que conseguiu o que nenhum senhor de engenho suportava imaginar. Ele ensinou que negro podia ser livre. E isso nenhum poste poderia apagar. Recife, final de novembro de 1695. A cidade pulsava com o barulho dos cascos de cavalos, o aroma salgado do porto e o burburinho de mercados apinhados. Mas naquele dia, havia algo diferente no ar. Um clima pesado, sensacionalista, quase mórbido. Era o dia em que os colonos viriam para ver a prova que confirmava a vitória contra o maior quilombo da história do Brasil. Um poste alto havia sido erguido na Praça do Pelourinho, o mesmo espaço onde homens e mulheres negras eram açoitados diariamente. Ali, onde o sangue negro sempre molhou a terra, agora queriam expor o que julgavam ser o fim de uma ameaça. A cabeça de Zumbi dos Palmares. A multidão. Desde cedo, a praça lotava. Brancos curiosos se aglomeravam com crianças nos ombros. Senhores de engenho conversavam com ar soberbo. Oficiais coloniais riam entre si, dizendo que Palmares finalmente tinha sido apagado. Vendedores ambulantes passavam gritando ofertas. Água fresca, doces de mel. Vejam, vejam o fim do bando rebelde. Era como se a morte de um homem negro fosse espetáculo. E, de fato, era exatamente isso que queriam. Os sinos de igrejas batiam. Mas dessa vez não era por missa. Era anúncio. A chegada. Capitão Furtado chegou a cavalo, trazendo um saco de couro pendurado como se fosse caça. O rumor se espalhou. É a cabeça dele. É Zumbi. Os curiosos empurravam-se para a frente. As crianças tentavam subir nas costas dos adultos. Os comerciantes largavam seus produtos. Todos queriam ver. Mas havia outra parte da multidão. Os escravizados. Eles não falavam alto, não empurravam, não sorriam. Apenas se encolhiam nas bordas da praça. Alguns com lágrimas nos olhos, outros com olhar vazio, outros com fúria silenciosa. Uma mulher segurando um bebê murmurou: "Valeu, meu filho. Valeu cada gota do seu sangue." O magistrado local deu ordem: "Tragam para cá." 4 soldados se aproximaram. O saco de couro foi aberto. O cheiro escapou primeiro. Forte, doce, repugnante. Então, segurando pelos cabelos entrançados, Furtado ergueu a cabeça diante da multidão. A praça explodiu em murmúrio. "É ele mesmo!" Eu ouvi dizer que era maior. Parece bravo até morto. "Então esse é o tal Rei Negro. É só um homem." Não, dizem que era demônio. Esse homem segurou Pernambuco inteiro por décadas. Deus me livre de um bicho desses vivo."
A ignorância escorria de cada frase. Mas o que mais chamava a atenção não eram os comentários. Eram os olhos. Olhos brancos que queriam acreditar no mito da vitória. Olhos negros que reconheciam ali um líder, um igual, um símbolo. Zumbi, mesmo morto, ainda era temido por uns e amado por outros. A exposição. A cabeça foi posicionada no topo do poste, presa com cordas e ferragens. O rosto, mesmo marcado pela morte, mantinha algo indescritível, um traço de firmeza, uma expressão que não se rendia. O magistrado proclamou: "Eis a prova irrefutável de que Palmares caiu. Eis o fim do negro que ousou levantar-se contra o rei. Que sirva de aviso a todos os que pensarem em fugir. Aqui está Zumbi dos Palmares, morto como deve morrer todo escravo rebelde." A multidão branca aplaudiu, gritou. Brindou com vinho, dançou, riu. Alguns soldados cuspiram no chão, outros fizeram sinal da cruz. Mas o que eles não percebiam, não podiam perceber, era o que acontecia nos cantos da praça. O silêncio dos escravizados. Na sombra da parede da igreja, uma velha africana ajoelhou-se. Não era católica. Seu Deus não morava ali. Mas ela ajoelhou-se mesmo assim. Era despedida. Era oração. Era reverência. Um jovem africano recém-chegado de navio olhou para o poste e sussurrou: "Então é verdade. Aqui também tem gente que não se curva." Uma escravizada de turbante azul carregando um cesto na cabeça parou por alguns segundos e disse: "Eles mataram o corpo, mas o espírito corre solto na mata." Um homem com correntes nos pulsos encarou por longos minutos e murmurou: "Ele não morreu. Eles só mataram o corpo errado." E aquele silêncio coletivo, aquele silêncio cheio de dor, raiva, promessa, era mais poderoso do que qualquer grito dos que comemoravam. O falso aviso. A intenção da exibição era simples: amedrontar. Mas o que os colonos não perceberam é que, naquele dia, algo começou a mudar. Alguns escravizados começaram a fugir mais. Outros começaram a construir quilombos menores no mato. Outros escondiam ferramentas, comida, roupas. Porque ao verem a cabeça de Zumbi exposta, não sentiram medo. Sentiram convocação. Era como se a cabeça dele no alto do poste dissesse: "Se eu lutei até morrer, vocês também podem." E essa mensagem se espalhou como vento entre senzalas, engenhos, portos, estradas, florestas, o contra-efeito. Os brancos comemoraram por dias, diziam: "Agora acabou. Nunca mais haverá quilombo." Zumbi é só história, mas estavam errados, estavam cegos, estavam enganados pelo próprio orgulho. Porque o que termina em praça pública começa na memória do povo. E quando as pessoas começaram a deixar a praça, quando as luzes da tarde caíram, quando a cabeça já não era mais espetáculo, um sentimento silencioso se espalhou. Zumbi tombou, mas não se curvou. E isso nunca seria esquecido. Quando a noite caiu sobre Recife, a praça finalmente esvaziou. Os brancos haviam voltado para suas casas, satisfeitos, acreditando que tinham assistido ao fim da rebeldia negra no Brasil. O Pelourinho, porém, permanecia iluminado por tochas, e no topo do poste, a cabeça de Zumbi observava a cidade, imóvel, silenciosa, mas ainda cheia de força. O vento soprava do mar, balançando as cordas e fazendo as sombras dançarem no chão. Era como se a própria noite reconhecesse que ali não estava apenas um corpo morto, mas um símbolo que se recusava a desaparecer. E enquanto isso, no escuro, longe do olhar dos senhores, algo começava a germinar. A semente da rebelião. Nas senzalas a notícia corria rápido, carregada em sussurros, lágrimas e punhos cerrados. Mataram ele. Dizem que expuseram a cabeça. Dizem que até morto ele encarava a praça. E então, a frase que mudaria a geração seguinte: "Se ele lutou até o fim, nós também podemos."
Multiplicaram-se as fugas. Multiplicaram-se os pequenos mocambos escondidos no mato. Multiplicaram-se as noites em que homens e mulheres desapareciam no escuro sem olhar para trás. O sonho de Palmares não morreu. Ele se dividiu em centenas de sonhos menores espalhados pelo Brasil inteiro, como sementes de árvore resistente caindo em solo fértil. Os quilombos invisíveis. A morte de Zumbi não trouxe paz ao Brasil colonial. Trouxe inquietação. Quilombos começaram a surgir em lugares improváveis, atrás de engenhos, escondidos entre canaviais no interior de matas densas, perto de rios estreitos em cavernas e grutas nas regiões mais profundas do sertão. Eram pequenos no início, 5, 10, 20 pessoas. Mas tinham propósito: sobreviver livres. Um desses quilombos, fundado por uma mulher chamada Inaiá, recebia pessoas todas as semanas. Ela dizia: Palmares morreu para eles, não para nós. E ninguém contradizia. O que o governo colonial acreditava ser o fim era apenas multiplicação. O medo dos senhores de engenho. Em vez de celebração duradoura, os senhores começaram a perceber algo estranho. As fugas aumentaram. Os castigos já não assustavam como antes. Alguns escravizados passaram a enfrentar o feitor de cabeça erguida. E canções africanas, antes proibidas, ecoavam mais fortes à noite. Era como se algo tivesse mudado na alma do povo negro. E tinha. A cabeça exposta de Zumbi, ao invés de servir como alerta, serviu como chamado. Os senhores viam isso, mas não sabiam como conter. Um deles comentou preocupado: mataram o corpo, mas despertaram o espírito. E ele estava certo. A voz de Palmares virou lenda. Nos mercados, nos portos, nas cozinhas, nos becos, nas roças. A história de Zumbi começou a viajar como vento. Uns diziam que ele era maior que um homem. Outros diziam que ele sumia na mata como fantasma. Outros ainda afirmavam que nenhum bandeirante conseguiu encostar nele antes da última batalha. Cada pessoa acrescentava um detalhe. E assim, de boca em boca, nasceu a lenda. Uma lenda que inspirava. Uma lenda que assustava brancos e fortalecia negros. Uma lenda que dizia: o corpo morreu, o símbolo não. A dor transformada em força. As mães contavam a história de Zumbi para seus filhos como quem planta futuro. Ele morreu livre. Ele não abaixou a cabeça. Ele lutou por todos nós. Crianças escravizadas cresceram ouvindo esse nome, e quando adultas carregaram-no como força interior. Em algumas senzalas, os homens escondiam objetos para fugir. Em outras, mulheres guardavam remédios para curar feridos de quilombos próximos. Fé, esperança, revolta. Tudo isso cresceu junto. O movimento invisível. As autoridades tentavam controlar, mas quanto mais controlavam, mais a força crescia. Zumbi tinha se transformado no que os colonos mais temiam: um símbolo incontrolável. Símbolos não podem ser torturados, não podem ser acorrentados, não podem ser decapitados, não podem ser apagados por decreto. E a cada dia, a cada noite, em algum lugar da colônia, alguém lembrava: se existiu Palmares, tudo é possível. A semente da imortalidade. O poste com a cabeça de Zumbi ficou ali por semanas até secar, até murchar, até sobrar quase nada. Mas, ironicamente, quanto mais o corpo se desfazia, mais forte ficava a história. Quanto mais o rosto desaparecia, mais claro ficava o exemplo. Quanto mais a carne se perdia, mais raízes a memória criava. Os colonos não sabiam, mas tinham acabado de gerar algo muito maior do que Palmares. Tinham criado um mito, tinham criado um mártir, tinham criado uma eternidade, e o mito de Zumbi seria passado adiante por séculos. Cresceria nos cantos de trabalho, cresceria nas noites de tambor, cresceria nas fugas silenciosas, cresceria nos corações oprimidos, mas não destruídos. Até virar o que viraria no futuro. O símbolo máximo da liberdade negra no Brasil. 8. O começo do que não se pode matar.
Na manhã seguinte à exposição, um escravizado jovem passou pela praça, olhou o poste e disse baixinho: "Eles pensam que mataram ele. Mas ele acabou de nascer de novo." E essa frase, simples e verdadeira, ecoou como profecia. Porque batalhas terminam. Corpos morrem. Chefes militares desaparecem. Mas ideias, mas coragem, mas liberdade, essas nunca morrem. E naquele 1695, na praça de Recife, enquanto uma cabeça seca no alto de um poste tentava significar medo, na realidade ela significava o contrário, o começo da imortalidade. A cabeça de Zumbi havia sido exposta, o corpo deixado na serra, e os bandeirantes celebravam como se tivessem encerrado a história. Mas a morte nunca foi suficiente para apagar o que vive dentro do povo. E justamente por isso, a partir daquele dia, Zumbi deixou de ser apenas homem. Tornou-se memória, mito, movimento, eternidade. Essa transformação não aconteceu de repente. Ela começou de forma silenciosa, nos becos, nos canaviais, dentro das senzalas abafadas, nos portos onde navios negreiros ainda chegavam cheios de dor. E cada pessoa que pronunciava o nome dele, mesmo que baixinho, alimentava um símbolo que cresceria mais forte do que qualquer exército. A palavra proibida. Logo nos primeiros meses após sua morte, a coroa portuguesa determinou que o nome Zumbi não deveria ser pronunciado. Era perigoso demais, incendiava demais, inspirava demais. Mas o povo negro sabe sobreviver na linguagem escondida. Eles não diziam Zumbi, diziam o guerreiro, diziam o liberto, diziam o que resistiu até o fim, diziam aquele da serra. E quando a noite caía, quando a vigilância diminuía, quando as estrelas brilhavam como olhos ancestrais, aí sim o nome era falado completo, quase como oração. Zumbi. Zumbi dos Palmares. Dito assim, como quem chama força para atravessar mais um dia de sofrimento. O mito que cresce, onde o chicote não alcança. Cada grupo de escravizados transmitia uma versão diferente da história. O mito não era único, era múltiplo, vivo, moldado pela imaginação de cada comunidade. Alguns diziam que Zumbi nunca foi criança, que nasceu adulto, treinado pela mata, parido pela resistência. Outros afirmavam que ele tinha corpo que o ferro não marcava, que correntes quebravam ao tocar sua pele. Alguns juravam que ele sumia na fumaça, que nenhum bandeirante conseguia vê-lo até o golpe final. E havia até quem acreditasse que Zumbi não foi morto de verdade, que trocou de corpo na última hora, que seu espírito entrou na mata para continuar lutando invisível. A lógica histórica não importava. O que importava era o efeito. Zumbi virou esperança concreta. E esperança concreta é dinamite. As vozes do tambor. Nas noites de batuque, onde africanos de diversas nações recriavam suas tradições proibidas, a história de Zumbi era cantada. No toque do atabaque contavam sua fuga. No toque do agogô contavam sua astúcia. No toque do xerê contavam sua coragem. E no toque do meio contavam sua queda. Mas em cada canto, em cada ritmo, havia um refrão silencioso. Se Zumbi resistiu, resistimos também. Quando o tambor vibrava, vibrava também o espírito de Palmares. Vibrava a lembrança de um povo que tinha construído, e no Brasil, a maior república negra livre das Américas. E isso, nenhuma morte apagava. A lição que passa de mãe para filho. As mulheres, pilares da sobrevivência na escravidão, carregavam o mito de Zumbi como quem carrega um herdado de sangue. Elas contavam histórias ao pé da fogueira, enquanto trançavam cabelos, enquanto amamentavam, enquanto escondiam lágrimas. Ele lutou por nós. Ele morreu por nós. Ele vive em nós. Crianças cresciam ouvindo isso antes mesmo de entender o que significava liberdade. E assim, Zumbi foi passando de geração em geração, como chama que não se apaga. Os pequenos Palmares. Nos anos seguintes,
Dezenas de quilombos surgiram inspirados por ele. Eram menores, mais discretos, mais escondidos. Mas tinham a mesma alma. Esses quilombos não tentavam ser um novo reino. Tentavam ser abrigo, resistência, pulso. Alguns tinham nome próprio. Quilombo do Urubu, Quilombo do Catucá, Quilombo do Cipó, Quilombo do Matuto. Mas os escravizados tinham outra forma de chamá-los: os palmares pequenininhos. Cada vez que um homem ou uma mulher fugia para um desses mocambos, fazia isso porque a história de Zumbi dizia: fugir é possível, sobreviver é possível, viver livre é possível. O mito fazia mais revolução do que 1000 espadas. O medo branco, a força negra. Enquanto o mito crescia entre o povo escravizado, um medo novo crescia entre os senhores. Eles viam escravizados caminhando com postura diferente. Olhares mais firmes, menos submissão, mais coragem. O nome Zumbi se tornava proibido, porque onde ele era dito nascia revolta. E onde nascia revolta, nascia futuro. Um senhor de engenho escreveu numa carta: matamos o homem, mas criamos um fantasma. E esse fantasma anda entre nós. Ele não entendia. Nenhum deles entendia. Não era fantasma. Era memória viva. A semente da liberdade nacional. Zumbi virou símbolo que ultrapassou o tempo. Virou palavra que acendia coragem. Virou lembrança que muitos não quiseram apagar. E foi essa semente que germinou séculos depois, nos movimentos de resistência escrava, nas revoltas negras do século XVIII, nas insurreições do XIX, nos quilombos que sobreviveram até o século XX, no movimento negro moderno, e mais tarde, no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. A data que o sistema quis usar para apagar o símbolo virou a data em que o Brasil o celebra. Ironia? Não. Justiça histórica. O início da eternidade. Assim, Zumbi morreu uma vez, mas renasceu 1000 vezes. Renasceu em cada escravizado que fugiu. Renasceu em cada quilombo escondido. Renasceu em cada mãe que contou sua história. Renasceu em cada tambor que ecoou seu nome. Renasceu em cada luta, grande ou pequena, e renasce até hoje, porque heróis podem ser apagados dos livros, mas não podem ser apagados da alma de um povo. Naquele 20 de novembro de 1695, o Brasil colonial achou que acabava um capítulo, mas na verdade, começava a eternidade de Zumbi. A noite caiu sobre Recife, sobre Palmares, sobre todo o Brasil colonial. Mas pela primeira vez em muitos anos, aquela escuridão não significava silêncio, significava memória, significava resistência, significava o começo de algo que nem escravocratas, nem bandeirantes, nem colonos poderiam controlar. Porque quando um homem se torna símbolo, não há lâmina que o alcance, não há poste que o detenha, não há morte que o encerre. Enquanto a cabeça de Zumbi secava no alto do Pelourinho, centenas de quilômetros ao sul, no interior do país, uma criança escravizada perguntava à mãe: "Mamãe, é verdade que ele lutou sozinho contra um exército?" A mãe respondeu: "Ele nunca esteve sozinho. A mata lutou com ele, os ancestrais lutaram com ele, e agora ele luta dentro de nós." No litoral, um jovem recém-desembarcado de um navio negreiro ouviu a história. Dizem que ele enfrentou os brancos até cair. E sorriu pela primeira vez desde que chegara ao Brasil. Então existe esperança aqui. No sertão, um quilombo escondido ouviu as novidades trazidas por mensageiros. A líder, Inayá, falou: "Se ele morreu lutando livre, então morrer livre vale mais do que viver acorrentado." E o quilombo cresceu. Zumbi tombou. E ao tombar, ergueu todo um povo. Os brancos comemoraram a vitória por semanas. Mas aos poucos algo desconfortável começou a surgir. Uma sensação difícil de explicar, difícil de admitir, difícil de confrontar. Era como se, ao matar Zumbi, tivessem acendido fogo no que tentavam apagar. A história dele não desapareceu.
espalhou-se, cresceu, transformou-se em raízes invisíveis sob o solo do Brasil. Senhores de engenho foram obrigados a reforçar seguranças, aumentar castigos, controlar palavras, tentar impedir reuniões, músicas, orações, mas não conseguiam. Porque tudo o que o escravizador toca, ele tenta destruir. Tudo o que o povo cria, ele tenta sufocar. Mas o que nasce de resistência, não se destrói. Nos anos seguintes, a morte de Zumbi seria lembrada como fim. Nos séculos seguintes, seria lembrada como começo. E hoje, séculos depois, sua história não pertence aos colonos que tentaram apagá-lo. Pertence às mãos que o reconstruíram na memória. Zumbi não vive mais na serra, vive nos descendentes de Palmares, vive nos movimentos negros. Vive nos tambores que ainda ecoam sua coragem. Vive nos livros, nas escolas, nos quilombos modernos, nos rostos que celebram 20 de novembro como símbolo de luta e dignidade. E vive, sobretudo, em cada pessoa que se recusa a abaixar a cabeça diante da injustiça. A verdade é que a história do Brasil não foi escrita em papel, foi escrita em sangue, foi escrita em trilhas de fuga, em noites de tambor abafado, em vozes que sussurravam liberdade enquanto trabalhavam acorrentadas, em lágrimas que ninguém registrou, em nomes que o sistema tentou esconder. Mas por trás de cada nome apagado, existe uma história acesa. E Zumbi é uma dessas chamas que nunca se apagam. Ele não viveu para ver o mundo livre, mas viveu para mostrar que liberdade vale mais do que a própria vida. E porque existiu, milhões encontraram força para existir também. Assim termina o roteiro deste capítulo, não da história. E cada pessoa que ouvir essa narrativa, cada pessoa que olhar para o passado com coragem, cada pessoa que compreender a profundidade dessa luta, estará revivendo Zumbi. Não com velas, não com estátuas, não com discursos vazios, mas com consciência, com respeito, com dignidade, com a certeza de que mesmo quando tentam arrancar uma cabeça, algumas ideias continuam olhando o mundo lá de cima. E a maior delas é esta: a liberdade pode ser adiada, pode ser perseguida, pode ser punida, pode ser decapitada, mas nunca, jamais será derrotada. Porque enquanto um povo lembrar, um herói não morre, e Zumbi vive.